capítulo 10, a partir do versículo 12, livro de Josué, capítulo 10, a partir do versículo 12. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham aí. Quem ainda não encontrou na sua Bíblia, já está projetado aqui atrás de mim, você pode acompanhar também. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou-se a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. Amém? E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, a voz de um homem. Poder se assentar, irmãos? Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quem foi Josué? E acredito eu que a maioria que está aqui dentro sabe quem foi Josué e conhece a vida de Josué, mas vamos fazer uma retrospectiva rápida. Josué, assim como os demais israelitas do seu tempo, eles eram escravos no Egito. Josué era um escravo, assim como Caleb, seu companheiro fiel, e muitos outros que estavam naquele momento, nesse dia que nós acabamos de ler, escravos no Egito. Certo é que Deus agora, pelas mãos de Moisés, entra no Egito e liberta o povo de Israel da escravidão. E ao fazer isso, Deus, pelas mãos de Moisés, opera sinais e maravilhas no Egito, no Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho no deserto. E Josué, acredito eu, que se não todos os sinais, mas a maioria deles, Josué viu, mas eu acredito que viu todos os sinais. Desde quando Moisés se manifestou, se apresentou pela primeira vez para Faraó e operou o primeiro milagre, até o dia que Moisés morreu, Josué, ele, uma vez escravo, agora soldado e chefe de um exército, ele tinha visto vários milagres, várias coisas aconteceram. Então você observa só que Josué lá no Egito, ele não era um soldado. Josué lá no Egito não era um homem de guerra, ele era um escravo. Mas quando Moisés chega pela vontade de Deus e tira o povo do Egito, agora exigiu-se que cada casa de Israel, cada tribo de Israel, oferecesse homens para o exército, o novo exército de Israel, um exército recém-formado. E Josué era príncipe da sua tribo, então ele liderava os homens da sua tribo. E diante dos valorosos que tinha dentro de Israel, ele se destacou. E diante dos príncipes de cada tribo, Josué também se destacou. Tanto que ele, agora na posição de soldado, ele começa agora a caminhar lado a lado com Moisés. Poderia qualquer outro príncipe de outra tribo querer andar com Moisés,
Poderia qualquer outro valente que não fosse um príncipe da sua tribo querer andar com Moisés, mas Josué escolheu ele decidiu estar do lado de Moisés. A Bíblia não nos dá o detalhe, como é que foi esse chamado, pastor Dias, como é que foi essa escolha de Josué estar do lado de Moisés. Nós só conhecemos que no momento da vida de Moisés, Josué se apresenta, fica do lado dele e não abandona até o dia que o Senhor recolhe Moisés. Então Josué agora, na condição de soldado, ele participou de vários milagres que Deus fez através das mãos de Moisés. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui, eu não sei se a Eto vai conseguir colocar lá na projeção, obrigado, vivendo um dia diferente. Vivendo um dia diferente. Então, quando eu trago essa palavra para você, meu irmão, vivendo um dia diferente, eu não quero com isso que você escolha um dia na sua vida para viver um cristianismo melhor do que o que você viveu ontem. Não, o nosso cristianismo, ele tem que ser o mesmo desde quando eu entendi o que é ser cristão até o dia que a trombeta tocar. Ele tem que ser o mesmo. O meu cristianismo não pode oscilar, por mais que ele oscila, mas ele não pode oscilar. O meu cristianismo precisa ser o mesmo, e pelo contrário, ele precisa ir crescendo, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então o nosso cristianismo, ele tem que estar sempre melhorando diante de Jesus. Só que tem um dia, meu querido, tem uma época nas nossas vidas, e eu tenho certeza que se todo mundo não experimentar, mas pelo menos a maioria vai experimentar, um dia diferente. Você vai passar por um dia diferente, eu vou passar por um dia diferente. Eu vou experimentar um dia diferente. Então Josué, por mais que ele viu todos os milagres, desde o primeiro com Moisés, até o último antes de Moisés morrer, Josué não passou um dia diferente. Porque o que ele viveu foi a história de Moisés, pastor. Josué, todo o tempo ele vivia a história de Moisés. Quando que você ouvia falar de Josué? Josué, sempre Moisés estava junto. Então precisou agora Moisés morrer, não que precisou, ele já estava velho, né? Deus já tinha determinado, Moisés morreu, Deus agora chama Josué para liderar o povo. A partir daquele dia, Deus ia separar um dia diferente para Josué. E é importante, irmão, nós entendermos essas coisas, porque se for dar oportunidade para os irmãos aqui, que está sentado, ou você que está assistindo de casa, eu tenho certeza que você vai falar que você viveu um dia diferente aqui na igreja, quando um certo milagre aconteceu, quando alguém chegou enfermo e saiu, voltou para casa curado.